Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos indo para a reta final desse estudo, que é de escatologia, e provavelmente os slides que nós temos terminemos hoje, mas eu vou acrescentar, estava estudando os acontecimentos, como serão depois do arrebatamento, qual a sequência, tá? Cronologia dos fatos. Então, provavelmente na semana que vem a gente ainda tenha essa parte, e aí uma quarta-feira e a gente fecha o assunto. Então, veja bem, semana retrasada, essa passada não teve, né? Semana retrasada, nós começamos a falar mais diretamente sobre o arrebatamento. E aí, se os irmãos lembrarem bem, nós terminamos mais ou menos numa frase da qual eu estava dizendo assim, meus irmãos, podem até ter pessoas que duvidem em relação ao arrebatamento, mas isso é algo que é certo. O arrebatamento irá acontecer. Pastor Clóvis, mas o arrebatamento é pregado desde os primórdios da igreja. Então, pensa lá, a igreja no primeiro século já pregava sobre arrebatamento. Nós estamos no século 21 e o arrebatamento ainda não aconteceu. Mas, meus irmãos, vai acontecer. Pode ser no século 21, pode ser no século 22, pode ser no século 23, mas ele irá acontecer. Pastor Clóvis, por que o senhor tem tanta certeza disso? Por causa das promessas bíblicas. Então, é interessante que à medida que você vai lendo a Bíblia e entendendo a Bíblia, eu estou relendo o Velho Testamento, então nós estamos na parte da genealogia. Quem gosta de ler genealogia? Porque fulano gerou Beltrano e morreu. Que gerou Beltrano e morreu. E aí tem uns nomes assim que, para nós, nomes inteiramente diferentes do nosso habitual, né? E que muita, não repetição de nomes, mas muitos nomes que são parecidos. E aí você começa a ler, e se você não prestar atenção, você começa a confundir. Mas é interessante que esse ano nós estamos lendo de uma forma bem detalhada a genealogia. Meus irmãos, e o que tem de riqueza e o que tem de informação dentro da genealogia, para nós entendermos outros fatos bíblicos, é assim. Então a Bíblia não tem nada solto. Então, à medida que você começa a entender esse fato e ver que todas as promessas de Deus vão se cumprindo, o arrebatamento é uma promessa. Então, certamente, ele também irá acontecer. E aí nós abordamos o primeiro ponto, os crentes devem estar prontos, e aí paramos aqui. Na verdade, iríamos iniciar esse daqui, né? Iríamos iniciar o segundo. Então, Cristo virá de modo inesperado. Vou pedir para um irmão abrir em Mateus 24, 36. E aí, pertinho, outro irmão leia Mateus 25, de 1 a 12. Mateus 24, 36 e Mateus 25, de 1 a 12. Quem encontrar Mateus 24, 36 pode ler nesta noite. Essa passagem, meus irmãos, e aí nós temos que entender um fato muito importante. Jesus estava falando aqui e ele estava em carne. Ele estava como homem. Então aqui Jesus tinha se aberto mão de todo o seu poder divino e estava como homem. Por isso que aí ele diz assim no versículo: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, vírgula, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ele estava falando como homem. Como homem, Jesus Cristo não sabia o dia e a hora do arrebatamento. Hoje em dia, Jesus Cristo está como Deus ou como homem? Como Deus. Então, hoje, ele sabe o dia e a hora. Ok? Então, esse versículo, muitas vezes, a gente vê alguns pastores pregando e fala assim, olha, mas nem Jesus sabe. Peraí, Jesus estava falando nesse momento como que? Quando ele fala isso daqui em Mateus, Marcos e Lucas, ele fala como homem. Agora não. Ele já foi assunto aos céus, ele já está lá na forma de Deus, então como Deus hoje ele sabe. Ok? Então ele fala aqui como um homem. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que estar atentos. Segundo ponto que nós temos que estar atentos para esse versículo. A respeito daquele dia e hora,
ninguém sabe. Se não sabemos dia e hora, Deus espera que nós, servos e servas do Senhor, aguardemos a volta ou o arrebatamento da igreja de forma vigilante. E aí, se tem vigilância, tem prudência e em oração. Por que prudência ou vigilância e oração? A prudência e a vigilância me conservará fiel ao Senhor. Então, vamos pegar, né? Estamos perto de um pleito eleitoral, não sabemos o que vai acontecer. Meus irmãos, independente do que for acontecer, nós temos que continuar fiéis a Cristo. Independente da situação. Muitas vezes eu vejo alguns crentes, parece que desesperados. Oh, meu Deus, e agora? Meus irmãos, nós servimos um Deus vivo. E aí nós temos que ter a consciência disso. É claro, sabemos que há duas correntes totalmente diferentes. Agora nós continuamos sendo servos do Senhor Jesus Cristo. E aí temos que estar atentos para uma coisa. A Bíblia diz que nos últimos dias a igreja vai ser perseguida. Então, ou de um lado ou de outro, a igreja será inevitavelmente, meus irmãos. Inevitavelmente. E aí eu quero dar um exemplo bíblico. Quando veio a palavra de condenação a Nínive, o que aconteceu em Nínive? A palavra de Deus foi de condenação, queria destruir tudo. Não foi assim? Mas a Bíblia diz que o que aconteceu lá em Nínive? O que aconteceu em Nínive? O rei se arrependeu e fez o quê? Proclamou um jejum. Botou até os animais para jejuarem. O rei de Nínive ficou mais crente que muito crente. Aí Deus diz o seguinte, que sobre aquela geração não haveria juízo. Demorou 100 anos. Uma geração. O próximo rei que ascendeu ao reinado de Nínive, Nínive foi destruída. Onde é que está isso, pastor Cláudio? Livro de Naum. O livro de Naum só fala da condenação de Nínive. Então, veja, volto a repetir, as promessas de Deus se cumprem, ok? Então a vigilância nos mantém fiel ao Senhor. E a oração, pastor? A oração mantém o nosso coração sensível. Aí vem uma pergunta, como está o seu coração? Tem muito crente que está vivendo hoje como se o arrebatamento da igreja não fosse acontecer. Perdeu a sensibilidade espiritual, meus irmãos. E isso é muito perigoso, porque quando o crente perde a sensibilidade espiritual, ele já não se incomoda mais com as coisas que não são de Deus. E aí começa a viver uma vida oscilante. Um dia está, um dia não está, um dia está bem, outro dia não está bem. Porque aí muita gente diz assim, mas pastor, a luta me desanimou. Meus irmãos, quando é que o crente não vai passar por lutas? Me diga. Nem bíblico é. Porque a Bíblia diz assim, no mundo tereis o quê? Não é bonança, não? Não é gozo e tranquilidade. Diz que no mundo nós teremos o quê? Então, glória a Deus que você está passando por aflição. A Bíblia está se cumprindo na sua vida. Estão vendo como é? Muitas vezes a gente lê a Bíblia, mas quando a gente traz a aplicação para eu, Senhor, misericórdia, eu queria só bênção, 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 bênção. Eu também queria só bênção. Mas se fosse só bênção, nós cresceríamos. Se fosse só bênção, a gente ia orar, ia ler Bíblia, ia jejuar. Não iria, meus irmãos. Porque Deus aperta o parafuso do lado do crente, para a gente se tornar mais crente ainda. A luta serve para o crente de ferramenta para o nosso crescimento. Temos aqui nosso irmão Zal, que trabalha com construção. Uma ferramenta, Zal, que não estiver bem afiada na construção, é bom ou ruim? Ruim. O trabalho rende ou o trabalho fica? É igual capinar mato com uma enxada que tiver cega. Você vai bater no mato, o mato baixa e você não arranca ele.
A oração faz com que nós, servos e servas do Senhor, tenhamos o nosso coração quebrantado na presença do Senhor. E aí eu quero dar um exemplo. Meus irmãos já perceberam, tem crente que ainda está dormindo, mas já perceberam. Pega qualquer programa evangélico, de qualquer denominação que for. Todas as denominações e todos os pastores voltaram a falar de arrebatamento. Por que será? Tá para acontecer. Vou dar um exemplo para vocês. Na quarta que antecedeu o acampamento, eu falei de arrebatamento aqui. O primeiro pastor que pregou no acampamento falou de? O último pastor que pregou no acampamento falou de? Aí a Bíblia Deus faz uma pergunta à igreja: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Deus está dizendo para nós que, olha, virá de modo inesperado. Aí cai na passagem das 10 virgens. Quantas eram as virgens? Quantas eram virgens? 10. Quantas tinham as suas lamparinas? Quantas receberam azeite? Tudo igual. Mas 5, além de receberem o azeite, levaram azeite de... se prepararam. As outras 5 receberam e não levaram azeite de... Estão vendo? Aí, para esses, o arrebatamento vai ser de modo inesperado. Aqueles que estão atentos não serão pegos de surpresa. Por quê? A oração não faz o coração ficar sensível, vai queimar. O coração vai arder. Vai ser, opa, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Estou sentindo algo diferente. E aí, certamente, a volta do Senhor estará cada dia mais próximo do coração desse cristão. Segunda passagem, Mateus 25, de 1 a 12. Está aí ao lado, que é exatamente a parábola das 10 virgens, que nós já lemos e relemos e relemos e relemos. O que eu quero, meus irmãos, reforçar dentro da parábola das 10 virgens? A mesma condição foi dada às 10 virgens. Deus não escolheu 5. Deus não escolheu 5. Deus deu a mesma condição às 10. Mas 5 vigiaram e 5 não vigiaram. O que o Senhor quer dizer? A graça dele, a unção dele, os dons, os talentos, é dado a todos. Não é dado só ao pastor Clóvis, não é dado só ao diácono Hilton, não. Não é dado só ao evangelista Ivanildo, é dado a toda a igreja. Mas o que acontece? Alguns buscarão, e aí entra na parábola das 10 virgens. Alguns buscarão, alguns não buscarão. Aí a pergunta, a culpa é de Deus? A culpa é de quem? Sempre. Sempre. E aí eu quero ler com os irmãos. Vamos lá, no livro de Segunda Reis. Desculpa, Segunda Crônicas. Segunda Crônicas. Capítulo... É Crônicas, é isso mesmo. Desculpa, segunda não, Primeira Crônicas. Capítulo... Deveres de Benjamim. Primeira Crônicas, capítulo 9. Abra aí, por favor. Olha só o que diz o versículo 1. Todo Israel foi registrado por genealogias
e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua, por causa da sua, por causa da sua. A culpa foi de Deus? Deus estabeleceu as promessas. Deus estabeleceu as condições. Quem desobedeceu? Resultado: juízo. No Novo Testamento, o que acontece? Deus também estabelece as condições. Deus também chama a igreja à obediência. Mas tem crente que não obedece. Qual o resultado? Qual é o cativeiro para a igreja? Esfriamento espiritual. O esfriamento espiritual para a igreja é o cativeiro do Velho Testamento. No Velho Testamento, ia uma outra nação e levava cativo. O crente fica preso no esfriamento espiritual. Por isso que Paulo diz: não apaguei ou extinguais quem? O Espírito. Se é não apagueis, quem é que pode apagar a ação do Espírito na vida? Eu. Tá vendo? O esfriamento espiritual, meus irmãos, não é culpa nem do diabo. É culpa do crente. Pastor, mas o diabo armou um laço. E quando é que ele não armou um laço? Me diga. Ele sempre está armando laço. Ah, tá vendo? Então, para eu não apagar o espírito, eu tenho que me revestir da armadura de Deus. Por quê? À medida que eu vou me revestindo, e veja, meus irmãos, uma vez um pastor chegou para mim e falou assim para mim: você é da Convenção Batista Nacional, né? Eu falei: sou. Você crê, então, na manifestação dos dons espirituais para os dias de hoje, não é? É. Aí ele falou assim: quando você foi renovado? Eu falei: quando eu fui, não. Eu estou sendo. A nossa renovação tem que ser diária, meus irmãos. Todos os dias. E aí eu vou pegar uma palavra de Michele. Michele falou assim: a minha vontade é estar aqui todos os dias, mas pelo trabalho eu não consigo. E quando eu não venho, eu deixo de receber. E é bíblico. Por que deixa de receber? O maná era o quê? Diário. Quando o povo não recebia o maná daquele dia, tinha como receber maná acumulado? Espiritualmente, não. Então, se você deixa de vir, você deixa de receber aquela porção de Deus na sua vida naquele dia. E aí, isso é no devocional, o dia que você não lê a Bíblia, você deixa de receber a porção de Deus para a sua vida naquele dia. É na sua vida de oração, você deixa de receber a porção de Deus para você naquele dia. No dia que você não jejua, você deixa de receber a porção de Deus para você naquele dia. No dia que você deixa de viver uma vida santa, você deixa de receber a porção de Deus naquele dia. Então, a culpa não é Deus. Se nós estamos deixando de receber, a culpa é nossa. Por isso que o resultado do pecado sempre é cativeiro. Velho Testamento era levado por um povo. Novo Testamento, o crente esfria. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos andar de fé em diário, meus irmãos. Diário. E aí eu sempre gosto de usar o exemplo do fogão a lenha. Hoje em dia já não é tão comum ver fogão a lenha, mas eu, como muitos irmãos aqui, foram criados em casas que tinha fogão a lenha. Então colocava a lenha, ligava e ele era fechadinho, aquecia. Então ali cozinhava arroz, feijão, a carne, o bolo. Mas de tempo em tempo ia lá e fazia o quê? Colocava lenha nova. Por que colocava lenha nova? Para o fogo, não? Deus está dizendo para você, tem que colocar lenha nova todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia precisa de lenha nova. Então, eu é que preciso buscar. Eu que preciso estar de pé. Eu que preciso estar preparado. Eu que preciso gerar a reserva necessária
para os dias difíceis. Parábola das 10 virgens. Elas esperavam que o noivo vinha assim prudentes. Esperavam que o noivo vinha de dia. Para que reserva? Aí chega tempo difícil, chega a noite. O noivo vem quando? À noite. E isso tem uma lição para a igreja. Deus voltou a dizer que vai dar um grande avivamento à igreja brasileira. Quem já leu sobre história de avivamento aí, levanta a mão, por favor. Ninguém, né? Leia. Todas as histórias de avivamento, antes de um grande avivamento, há um grande período de crise. E a Bíblia mostra isso. Em todos os avivamentos bíblicos que houveram, antes teve crise. Por quê? Na crise, o povo se rende ao Senhor. Na crise, o povo busca a Deus. Na crise, o povo volta a buscar, a aprender a palavra e a viver a palavra. Aí o cenário está pronto para o avivamento. Nosso coração não fica quebrantado? Vamos fazer a releitura de 2 Crônicas 7,14? Começa como o versículo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e se converter dos seus maus, esses 4 pontos, o que é isso, meus irmãos? Coração quebrantado. Aí eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a Bíblia nos mostra todo o caminho, meus irmãos, que nós devemos trilhar. Qual é o nosso problema? O coração humano é teimoso. Aí o coração humano prefere fazer aquilo que Deus não quer. Aí sofre. Então, quando o crente entender que o caminho da bênção é o caminho da obediência, ele vai ser mais abençoado. Mas vai ter luta? Vai. Vai ter luta, meus irmãos. E entenda uma coisa, você pode estar uma brasa viva no altar. Vai ter luta. A bênção, a unção, a graça, o poder, o dom, o talento, a autoridade, a ousadia, a intrepidez que Deus dá, não vai nos isentar de passarmos por lutas. Paulo foi grandemente usado por Deus. Os últimos anos da vida de Paulo foi aonde? Preso. Pedro foi homem de Deus? Foi esquartejado. Tá vendo como a gente tem uma visão meio torta? Porque a gente acha que é bênção de Deus, não vou passar por luta. Quem disse, meus irmãos? Quem disse? Josias fez um grande avivamento no povo de Judá. Aí a Bíblia diz que no final, Davi de Josias ele pegou uma doença mortal. O Senhor está querendo nos ensinar que o fator de estar na presença dele não quer dizer que não passaremos por situações que, como seres humanos, passaremos. Porque tem muito crente que diz, porque eu estou em Cristo, eu não posso passar por luta, eu não posso passar por problema. Você tem que identificar qual é a causa do problema. É pecado ou uma ação de Deus na sua vida para aumentar a sua fé? Se for pecado, amém. Peça perdão, vai acabar o problema. Se for a ação de Deus, fala assim, Senhor, me ensina essa lição. Amém. Então, Deus está querendo, meus irmãos, que o arrebatamento não nos pegue de surpresa. Cristo virá arrebatar a igreja. Abra aí, por favor, 1 Tessalonicenses 4, versículos de 15 a 17. Quem encontrou pode ler.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 15 a 17. Observações importantes nestes versículos. E aí eu quero começar do final. 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor, aonde? Isso indica que no arrebatamento Cristo não virá a... Por que Cristo não pode vir à Terra? Exatamente. Quando Cristo vier à Terra, ele vem para implantar o milênio. Para implantar o milênio, necessariamente ele tem que prender a Satanás. O arrebatamento ainda não é momento de Satanás ser preso e nem o anticristo ser destruído. Então ele não pode vir à Terra ainda. Então, no arrebatamento, Cristo não vem à Terra. A igreja vai se encontrar com o Senhor nos ares. Aí o que acontece? Quando ressoar a trombeta, e aí nós formos arrebatados, na saída daqui, até encontrarmos com o Senhor nos ares, receberemos do Senhor o corpo glorificado. Isso está onde? Vamos lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15. Diz assim, é um capítulo enorme, não leremos todo ele, tá? Eu vou ler alguns versículos aqui, vou ler alguns versículos, porque são 58 versículos, então nós não vamos ler. Vamos ler alguns versículos e depois em casa os irmãos leiam o capítulo todo. Então veja, vamos ler do 1 ao 3 primeiro. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Obrigado, meu irmão. Em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E aí ele vai discorrendo sobre tudo isso, aí vai falar sobre a ressurreição de forma prática, que Cristo é a primícia dos mortos. Então fala que os ressuscitados terão corpo, e aí um corpo espiritual. Aí chega no versículo 50, e aí eu quero ler alguns versículos a partir de 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E aí aqui, meus irmãos, para os pré-milenistas, tem um fator muito importante. Elias, a Bíblia diz que Elias foi arrebatado. Se Elias foi arrebatado, e o foi, em tese, era para ele já ter recebido corpo glorificado. Mas aí tem um nó. E aí é um nó teológico. A Bíblia fala em Apocalipse de duas, o quê? Testemunhas. E aí a maioria
dos intérpretes pré-milenistas, falam que as duas testemunhas quem são? Moisés. E por que Moisés? É exatamente por isso. E a outra testemunha? Elias. Por quê? Um representa a lei, outro representa os profetas. E aí o que acontece? Quando a igreja for arrebatada, lembram que aí volta o tempo da lei. Por quê? Não tem promessas feitas ao povo de Israel e elas não precisam ser cumpridas. Então a lei é reestabelecida para o povo judeu. O judeu só segue quem? Judeu. E aí o pré-milenista entende que as duas testemunhas, um será Moisés e o outro Elias, baseando-se nessa passagem de 1 Coríntios 15, 50. Que o corpo corruptível não pode herdar o corpo incorruptível. Aí indica, Elias tem que morrer, carnalmente falando. Aí ele vem nas duas testemunhas, e aí ele não morre e não é sacrificado lá na praça para que todos vejam, e aí sim, depois o corpo deles são tomados, ok? Então, aí para o pré-milenista, essas duas testemunhas, uma é Moisés e outra Elias. Então, Enoque é a representação da igreja. Por quê? Enoque representa tempo da graça. Então, mas o que acontece? Ele não viveu no tempo do judeu, da lei. Enoque vive no tempo da graça. Porque quando é que a lei é estabelecida? Êxodo 20. Antes disso é o quê? Graça. Então, Enoque é a representação da graça. Ele anda com Deus e Deus o toma para si. Representação. E aí a teologia fala de tipo, tá? Então, Enoque é um tipo representativo da igreja. Ok? Isso na interpretação dos pré-milenistas. Ok? Porque, o amilenista, a interpretação é diferente. O pós-milenista, a interpretação também é diferente. Ok? Confundiu ou não confundiu? Sim, irmanente. De Gênesis 1:1 até Êxodo 20, qual era o regime que regia o povo nesse período? Graça e não lei. A lei é estabelecida em Êxodo 20. Aí Deus começa a considerar a avaliação pela graça. Abraão era pai da... Veja que todos os anúncios de graça são feitos o quê? De Gênesis 1:1 até Êxodo 20. Então, esse período aqui inicial da Bíblia é tempo da graça. Quer ver como é interessante? Qual era a nacionalidade de Abraão? Caldeu. Então, Abraão era o quê? Um gentil, como nós. O que fez Abraão mudar? O encontro que ele teve com Deus. E não é a mesma coisa nós? Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, aí a nossa vida muda. Então, o que acontece? Esse período inicial é entendido como tempo da graça. Aí vem a lei, aí a lei vai até a ressurreição de Cristo, a primeira parte da lei. Por que a primeira parte da lei? Porque para o povo judeu hoje, eles ainda permanecem no tempo da lei. Então, eles comemorarem as festas anuais, para eles é certo. Não é certo para nós. Não é para nós aquelas leis. Aquelas leis civis que Deus estabeleceu no Velho Testamento para o povo judeu, é para o povo judeu. Aí o que a Bíblia diz? Se algum estrangeiro for morar com os judeus,
e aceitar os preceitos dos judeus é para ser considerado como judeu. Ok? Mas aquelas festas não são para nós, é para eles. Então eles ainda permanecem no tempo da lei. Então nós estamos hoje vivendo dois períodos juntos. Para o povo judeu, tempo da lei, e para a igreja, tempo da graça. Quando Jesus Cristo ressuscita, ele abre novamente a porta do tempo da graça para quem? Para os gentios. Porque a salvação no Velho Testamento era para quem? Para os judeus. Pastor, mas Raabe não toma Deus como Deus dela? Aí ela começa a ser considerada como judia. Entenderam a diferença? Mas aí ela começa, todos os casos do Velho Testamento, de pessoas que não eram, mas que aderiram, aí são considerados como judeus. Já para nós, tempo da graça, a salvação vem por meio da fé. Ok? Deu para entender a diferença, Neide? Tá? Então, essa parte inicial bíblica aqui é graça, não é lei. É porque, a grosso modo, a gente fala assim, o Velho Testamento, tempo da lei. Mas não é. Como no Novo Testamento, nem todo o Novo Testamento é graça. Uma parte do Novo Testamento, por exemplo, Evangelhos. Não é graça, é lei. Parte final de Apocalipse, é graça? Não, é lei. A graça termina no arrebatamento. Volta-se o tempo da lei. Opa, então quer dizer, no Novo Testamento tem ação de lei? Vai ter ação de lei, sem dúvida alguma. Ok? Então, por isso que à medida que a gente começa a destrinchar a palavra e entender esses períodos, aí a gente começa a entender algumas passagens que a gente lê e fala assim, mas por que isso? Exatamente por esse fator. Ok? Então, aí Enoque é uma representação da igreja. Tá bom? Algumas linhas interpretativas até tenta colocar a situação de Enoque. Mas aí, quando vê, poxa, tá fora, porque é um período diferente. E aí, Moisés e Elias estão dentro da lei, tá? E aí, lá, depois do arrebatamento, volta-se esse período. Judeu só segue judeu. Forçosamente. Forçosamente. Por isso que o anticristo tem que descender dos judeus. E aí vai pegar a linhagem de quem? José. Por causa de quem? Conias. Jeremias, capítulo 22. E aí tem em Reis todas as coisas que Conias ou Jeconias, depende da tradução, fez. Ok? 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O que está querendo dizer? Nem todos irão morrer, mas todos no arrebatamento serão transformados. Por quê? Olha lá, 2 Tessalonicenses 4. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, dormiram. Agora, por que o texto bíblico não fala que morreram e fala que estão dormindo? Por quê? E muitas vezes, não é? Fulano de tal dormiu no Senhor. Por que esse termo? Por que não falar morreu no Senhor? E por que espera? Qual é o lugar da espera que eles estão hoje? Sim, a Cíntia agora foi, a expressividade de Cíntia foi ótima. Quando cadê a espera? Pastor, e onde é esse lugar? O seio de Abraão no Novo Testamento é que lugar? Não. Paraíso. Teologicamente, seio de Abraão ou paraíso são estados intermediários. Por que estado intermediário? Eles morreram em Cristo. Eles não estão dormindo? Estão esperando o quê? A redenção do corpo. Por isso que os que dormiram em Cristo ressuscitarão. Por isso que o texto fala, nem todos dormiremos. Mas todos seremos. Então, os que dormiram em Cristo
Ao ressoar a trombeta, já acordam e vão encontrar com o seu Senhor. Os que estão vivos também vão se encontrar com o seu Senhor. Isso será, meus irmãos, fração de segundos. Vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Mas temos que entender que esse estado intermediário, as pessoas que morrem em Cristo, na verdade, elas estão dormindo em Cristo esperando o quê? A redenção do corpo. Adriana? Sim. Não serão arrebatados, tá? Semana que vem a gente vai ver. Aí tem a segunda ressurreição, que aí é para condenação, tá? É o grande trono branco. E aí nós vamos, semana que vem, destrinchar essa parte. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Tá vendo como vai ser rápido? Tchan. Pronto. Já recebemos o corpo glorificado. Fração de segundos, meus irmãos. Ou milésimos de segundos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Opa, pergunte. Pergunte. Espera aí, como é que é, Milka? Redenção do corpo. Isso, isso. Adriano ou Cíntia? Sem Cristo. Que o inferno também é um lugar intermediário. Eles também estão dormindo, ok? Eles também estão dormindo. E esperando a condenação final. Tá bom? Exatamente. O estado final é o lago de fogo e enxofre. Ok? 53. Porque é necessário que este corpo corruptível, esse aqui que nós temos, se revista de incorruptibilidade. Por quê, meus irmãos? E por quê? A nossa natureza é o quê? Pecaminosa. E a natureza de Deus é o quê? Se o corpo corruptível fosse encontrar com Deus que é incorruptível, seríamos... Por isso que nós temos que receber do Senhor o corpo glorificado. Agora, o que é o corpo glorificado? O que vai acontecer para o corpo ser sem pecado? Vamos lá. Como é que o pecado foi gerado? Desobediência. Então veja, Deus quando cria Adão, Adão era para viver eternamente, sem pecado. Aí Deus fala assim, vou criar o homem à minha imagem e à minha semelhança. O que é ser imagem de Deus? Parecido. Então, o ser humano é um ser pessoal. O nosso Deus é um Deus pessoal. Ok? Desculpa, eu troquei. Tá? Nós permanecemos à imagem, Deus é um ser pessoal e eu sou um ser pessoal. Perdemos a semelhança. Deus é santo. Nós somos... Perdemos a semelhança. O que vai ser restaurado em nós? Agora os irmãos já perceberam que essa semelhança ela já começa a ser trabalhada em nós quando a gente aceita Jesus Cristo? Sede, porque eu sou. Isso é o processo de santificação. Esse processo de santificação será concluído quando? Quando recebermos o corpo. Hoje, para eu ser santo, eu tenho que rejeitar o pecado. Ok? Por quê? Por que o homem perdeu a semelhança? Não é por causa do pecado? Então eu tenho que rejeitar o pecado. Então o processo de santificação é o quê? A minha vida rejeitando o
pecado. Se eu rejeito o pecado, automaticamente eu estou rejeitando as minhas vontades carnais, que a Bíblia dá um nome bonito, concupiscências. Concupiscências, meus irmãos, são vontades carnais. Então eu nego as vontades carnais e nego a vontade que o diabo gera em mim, ou melhor, lança para eu pecar. Porque a essência é pecaminosa. Então o pecado agrada ao ser humano. Por isso que o ser humano peca. Processo de santificação é o quê? Eu sendo treinado por Deus para receber de Deus o corpo glorificado. O que é o corpo glorificado? Eu serei como o Senhor. E o que é ser como o Senhor? Deus é santo e eu serei. Por isso que quando chegar no céu, eu vou passar o tempo todo e nós iremos passar o tempo todo santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Do diabo. Por quê? Não é proteção? A armadura não é proteção? Então, à medida que eu estou em Cristo e o Senhor vai trabalhando em mim o processo de santificação, eu tenho que me armar, eu tenho que estar protegido contra as investidas do diabo. Opa, e o mesmo Paulo diz assim, sujeitai-vos, portanto, desculpa, não é isso mesmo. Sujeitai-vos, pois a Deus, resistir o diabo. O primeiro começa na sujeição. Entenderam? Segredinho aí? Porque quando eu me sujeito a Deus, eu estou abrindo mão do quê? Da minha vontade por amor ao Senhor. Aí eu consigo resistir o diabo. Aí ele vai fugir. Então, essa semelhança que será restaurada aqui, quando recebermos o corpo glorificado, é que nos fará encontrar com o Senhor nos ares e não sermos consumidos. Por isso que a Bíblia diz que o corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O que é a morte, meus irmãos? Um demônio. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido será a... Então, a morte é um demônio que age sob a autorização de Deus. Ele vai ceifar o fôlego de vida com a autorização de Deus. Aí vê como isso é interessante e nós vamos aprofundar isso provavelmente semana que vem. A Bíblia diz que no período da grande tribulação, durante 6 meses, a morte será tirada. Vamos pintar um quadro aqui. As pessoas que ficarem têm um acidente. A pessoa... Vou criar um quadro aqui horrível, tá? A pessoa queima. Tá lá um incêndio, queima o corpo. E aí perde um membro. Será que é dor? As pessoas que têm queimadura de 3º grau diz que é a pior dor que tem. Diz que tem hora que a dor é tão grande que eles têm uma banheira lá com um preparado que não pode ser água. É um preparado que eles fazem, que a pessoa é mergulhada na banheira para aliviar a sensação de queimadura do corpo. Uma pessoa dessa pede o quê quando está numa situação dessa? Para morrer. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A morte vai ser tirada. As pessoas vão passar por tudo isso, vão ficar internadas nos hospitais e não vai morrer. Vai continuar sentindo essa dor. Então, aí os irmãos imaginam que o cenário do período da tribulação e grande tribulação será, meus irmãos, terrível. Não tem outra palavra. E imagina que a ação, a Bíblia diz que é a eficácia do poder do inimigo. Então,
toda a ação demoníaca vai estar liberada sobre a terra no período da grande tribulação. Então aí os irmãos imaginam como vai ser a malignidade nesse período. Exatamente isso. Exatamente isso. Ok, meus irmãos? Vamos seguir? Vamos tentar terminar esses slides hoje. Ponto 4. Os crentes serão livrados da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10. E vamos ler só esse. 1 Tessalonicenses 1:10. Quem encontrou aí, por favor, leia. 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses 1:10. Quem encontrou, leia. Os crentes serão livrados da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10. Glória a Deus. É a promessa de Deus para nós. Então, o arrebatamento é o Senhor nos livrando da ira vindoura. Haverá tempo de juízo? Sim, haverá tempo de juízo. E veremos daqui da semana que vem esse tempo de juízo como será. Ponto 5. Os crentes receberão corpos glorificados. Nós já comentamos, né? Lá, 1 Coríntios 15:51, mas também tem Romanos 8:23-25. Os crentes mortos serão ressuscitados e arrebatados. Também lemos dentro da passagem de 1 Coríntios 15, 50-55, e também tem em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. E os crentes serão julgados segundo as obras para receberem galardões. Tem muitas passagens. O que eu quero explicar nesse ponto? Os crentes que forem arrebatados, quando chegarmos aos céus, terá uma festa, bodas do Cordeiro. Essa boda, essa festa de bodas do Cordeiro, a Bíblia diz que são 7 anos de festa. O tempo que estiver acontecendo as bodas do Cordeiro, a igreja com o Senhor, aqui na terra, é o período da tribulação, 3 anos e meio, e grande tribulação, 3 anos e meio. Então, o mesmo período da boda do Cordeiro, igreja com o Senhor, na terra, estará o período da tribulação e grande tribulação. O que é essa festa do Cordeiro? Galardão. Então, aqui, o Senhor vai estar, a grosso modo, premiando o crente pela vida que ele teve aqui na terra. Então vai chegar lá, e aí muitos falam, né? Na década de 80 se usava muito o exemplo de casas, né? Ah, vai ter irmão que vai chegar lá e vai ter um casebre. Outro irmão vai chegar lá e vai ter uma mansão, ou se não era coroa. Um vai ter a coroa e vai receber uma pedrinha só. O outro, a coroa vai estar cheia de pedra. Aí eu, novo convertido, eu falava assim, o importante é estar lá. Com uma pedrinha ou cheio de pedrinha, num casebre ou numa mansão, o importante é estar lá. Se pensar em carro, se for um Fusca, dê glória a Deus. Pode ser um calhambeque. Mas está lá, glorifique o nome do Senhor por isso. Entendeu? Está lá. Então, o importante, entendemos aí. Por quê? Porque tem hora que o crente se preocupa tanto em galardão, e aí, claro, por que Deus vai, a grosso modo, premiar os crentes na forma de galardão? Porque tem aqueles, meus irmãos, que viveram uma vida
de renúncia, de retidão e de trabalho. E tem aquele que vai aceitar Cristo no hospital, 1 hora, e 2 horas acontece o arrebatamento. Aí Deus é justo. Então o galardão vai ser diferente, por quê? Porque Deus vai levar em consideração também os atos do crente feito em terra, testemunho, fuga do pecado, todas essas coisas. Por isso que Deus vai estabelecer essa festa aqui. Pastor, e depois disso, como é que vai ser? Vai ter hierarquia no céu, meus irmãos? A Bíblia não fala. E é interessante que a Bíblia não fala algumas coisas, sabe por quê? Para não gerar rivalidade. Imagina se fosse igual no campo administrativo hoje, fala muito de meritocracia. O que é meritocracia? Você crescer por meio de mérito. Então, quanto mais você faz, mais você cresce. Pronto. Não é? Então, isso daí não pode ter, porque senão gera uma rivalidade. Aí imagina, se nós soubesse, da Bíblia tivesse assim, olha, você que fez isso, vai ter tanto de galardão. Aí a briga não era para ser o reino de Deus estabelecido. Era para saber quem ia ter o galardão maior. Aí é vaidade, pura vaidade. Então aí Deus não permite isso, para quê? Para não gerar vaidade no nosso meio. Amém? E aí o último, os crentes menos fiéis, e aí entenda esse menos fiéis, tá? Tentar explicar melhor esse menos fiéis. Não serão condenados, mas receberão um pequeno galardão ou nenhum. O que é esse crente menos fiel? É esse exemplo que eu dei. Tem um que viveu a vida todinha sendo servo do Senhor, negando a carne, fugindo do pecado. E tem aquele outro que viveu, gandaiou, aprontou e bandeou um bocado de vez, mas na última hora aceitou a Cristo. Vai ser salvo. Vai ser salvo. Mas aí, na hora do galardão, o Senhor vai fazer a distribuição de forma justa. Por quê? Porque ele vai avaliar a vida de um na terra e vai avaliar a vida de outro na terra. Por isso que eu disse, cuidado com esse menos fiel aqui, tá? Para não gerar na cabeça do crente falando assim, não, então, se é entre uma coisa ou outra, então eu vou viver menos fiel, porque se é para ser salvo desse jeito, entenda. E aí, meus irmãos, opa, oi, Milka. Galardão, a melhor tradução para galardão seria presente. Tá? Então, a coroa já é uma aplicação do presente, porque o presente é a coroa. Ok? Então, a melhor tradução de galardão é presente. Ok? Amém, meus irmãos? Alguma dúvida? Semana que vem a gente traz a cronologia e encerra o estudo de escatologia. Oi? Oi, que aconteceu, Regina? Vai ver, né? É lá. É por isso. Exatamente. O importante é chegar. Por isso que eu gostei muito desse último. Eu não gostei muito desse menos fiel aqui, porque no português é meio complicado isso, né? Por isso que eu quis explicar. Mas esse fator aqui, olha, receberá um pequeno galardão ou nenhum, mas glória a Deus, chegou. Chegou. Pensa na pessoa que foi crucificada com Cristo. Ele ali foi salvo na última hora. Entendeu? O ladrão da cruz. Ele foi salvo. Ele tem testemunho de ter evangelizado, ter feito pecado? Não, ele era ladrão. Mas na última hora ele foi salvo. Amém? Então é esse o pensamento. Então o Senhor também tem algo reservado para esses. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Evangelista Ivanildo, venha para cá. Orar ao Senhor para encerrarmos o culto desta noite. Em nome de Jesus.
Orar. Isso. Paz, Senhor, irmãos. Vamos orar ao Senhor e agradecer por todos esses momentos especial, né? Que o Senhor está nos proporcionando. Eu me lembro que a vida inteira nós crescemos maturamente e espiritualmente estudando a palavra, examinando a palavra. É a única forma de você se santificar. Porque ela é a palavra quem santifica. Então nós agradecemos a Deus por esse momento especial, né? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela sua fidelidade, pela sua bondade, pelo seu amor. Ó Deus, por tudo quanto o Senhor nos tem proporcionado, Pai. Obrigado, Deus, pela tua graça na nossa vida. Senhor, pelo dia em que passamos, Senhor, abençoado, livrando-nos, Senhor, sempre de todos os males, Pai. Deus, a nossa família, a nossa igreja, Senhor, nosso ministério, os nossos líderes, Pai, todos, Pai. Nós te pedimos uma bênção especial, ó Deus, para que cada um possa, todos os dias, Pai, e cada dia especial na sua vida, Pai, poder adorar o teu nome e agradecer. Ó Deus, ajuda-nos a sermos gratos ao Senhor, Pai, por tudo quanto o Senhor nos tem feito, Pai. Porque é dando graças ao Senhor e sendo grato que a bênção do Senhor vem sobre nós, Pai. Muito obrigado por tudo. Conduze-nos em paz aos nossos lares. Dá-nos uma noite abençoada para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimente o seu irmão e vamos todos na paz do Senhor.